Aqui a nossa aproximação nessas investigações são aproximações de estudo, de averiguações. Nós estamos aqui aprendendo a examinar esses assuntos. Isso é uma forma de nos aproximarmos deles para a presença não do entendimento, mas da compreensão. O que diferencia a presença da compreensão de um mero entendimento é que nós saímos do campo das ideias para uma evidência direta. Quando você tem uma direta evidência de um dado assunto, de uma determinada questão, ela não é mais uma questão. Ela não é mais um problema. Essa questão ou esse assunto, quando temos a presença da compreensão, há uma clareza, há uma visão direta. E esse é o nosso empenho aqui, esse é o nosso interesse aqui, em aprofundarmos com você aqui esses assuntos. Porque todos eles envolvem a questão do fim do eu, do fim do ego. O pensamento em nós, ele formou uma identidade. Essa identidade é a pessoa que o pensamento diz que nós somos. Essa identidade formada pelo pensamento, ele é formada de imagens. Existe um centro, e esse centro ele é sobrecarregado de memórias, de lembranças. Essas lembranças, essas recordações, deu formação a esta imagem central. Ela está sempre acrescentando ela mesma novas imagens. Essa autoimagem é a pessoa, é o mim, é o eu. Aqui é quando nós compreendemos isso. Todos os diversos assuntos que nós estamos tratando aqui com você, eles são básicos para esta direta visão, para esta direta compreensão. Portanto, não se trata de intelectualizar esses assuntos. Na verdade, eu quero tocar com você aqui, agora, dentro dessa fala, envolvendo essa questão desta autoimagem e você. Você e a autoimagem. Eu quero tocar dentro dessa fala que envolve essa questão, que é a questão desta autoimagem sendo formada e como ela vem sendo sustentada. E como nós temos acreditado nisso. Isso nos dá uma ilusória sensação, a sensação de que você é essa autoimagem. A pessoa, o mim, o eu. Isso é a autoimagem. Portanto, essa sensação de você sendo a autoimagem é o que estamos aqui investigando. Eu quero englobar dentro desse assunto aqui a questão do intelecto. Nós temos uma forma de intelecto que está programada a uma ação a partir do pensamento de uma forma mecânica, inconsciente. Então, algo que temos que compreender é a diferença também entre o intelecto livre de condicionamento e o intelecto condicionado.
Quando ele está condicionado, ele está dando base para essa continuidade do eu, para essa continuidade do ego. Esse intelecto condicionado, ele tem um movimento passivo. Assim, nós temos uma forma de atuar na vida, de atuar no mundo, a partir de um intelecto passivo. Há uma diferença entre o intelecto ativo e o intelecto passivo. O intelecto ativo, ele carrega uma qualidade de expressão completamente diferente desse intelecto passivo, que é o intelecto condicionado, onde estamos funcionando dentro de uma forma mecânica. O que diferencia é a forma do pensar. Esse é um assunto aqui com você, sendo investigado dentro do canal. Nós precisamos aprender a pensar. Nós temos o pensar passivo, temos o pensar a partir do intelecto condicionado, mas nós não temos a verdade sobre o pensar, sobre esse livre pensar. Toda forma de pensar como nós conhecemos não é livre. Não é livre porque o pensamento em nós não conhece a liberdade. Então, todos os assuntos que nós abordamos aqui com você, temos diversos assuntos aqui sendo abordados. E todos eles giram em torno desta questão do eu, que precisa ser compreendido. É por isso que nós temos colocado em playlists esses assuntos, para que você possa investigar todos eles, aprofundar todos eles. Mais do que simplesmente ouvir essas falas, nós precisamos dessa escuta silenciosa, dessa escuta vigilante, desta escuta livre de conclusões, de crenças sobre o que está sendo abordado aqui. Então vamos com calma olhar para tudo isso. Primeiro, antes de tudo, o que é o pensar? E por que não sabemos pensar? E por que o nosso pensar não é livre? A resposta para isso é bem simples. Nós estamos sempre respondendo a partir do pensamento. Quando uma resposta precisa ser dada, quando um desafio chega, nós atendemos a esse desafio a partir do pensamento. E o pensamento não é livre. Então é impossível pensar livre no pensamento. E é assim que estamos atuando na vida. Nossas ações nascem do pensamento. Nossas relações com pessoas, com situações, se assentam no pensamento. Aquilo que nós sentimos, esses sentimentos que produzem emoções e, consequentemente, ações, têm por princípio uma base comum. Essa base é a memória. Essa memória é o pensamento. Então, qual é a verdade do pensar? Aquilo que conhecemos como pensar é algo que nasce desse padrão de comportamento. Esse é o intelecto condicionado, se movendo dentro de cada um de nós, a partir do passado, a partir da memória. Então, as nossas vidas estão pautadas nesse padrão, nesse modelo, nesse comportamento.
Nós não sabemos o que é lidar com o momento presente a partir de um pensar livre. O pensar livre é o que aqui nós chamamos de intelecto livre, mente livre. Quando o cérebro silencia, quando a mente se aquieta, nós temos a presença desse espaço de silêncio. A partir desse intelecto silencioso, temos uma nova forma de lidar com o pensamento, assim como também com o sentimento, com a emoção, com a sensação, com a experiência do momento presente. Então, nós precisamos de um intelecto capaz de atender a esse momento, em uma sensibilidade e de uma forma tão direta que tenhamos a presença do silêncio. E não esse velho modelo de conclusões, de avaliações, de crenças, de conceitos e ideias que vem do passado. Nós temos passado uma vida inteira atuando na vida a partir desse intelecto passivo, que é um intelecto mecânico, que funciona nesse padrão de pensamento condicionado. Aqui nós temos colocado algumas nomeações, temos feito algumas colocações sobre todo esse comportamento do eu, de como ele está acontecendo, de como ele está funcionando. Essa forma de pensamento condicionado, nós temos chamado também de pensamento psicológico. É essa forma positiva desse sentido do eu, do ego, de se mover no pensamento, de atuar a partir da memória, a partir do passado. Podemos, na vida, descobrir uma qualidade de intelecto silencioso. Então, sim, temos um intelecto altamente sensível, inteligente, ativo. Ele não carrega esse peso do passado, esse peso da memória. Assim, temos a presença de uma atuação na vida livre do ego, livre do eu. Atender às nossas relações requer essa qualidade de intelecto. Eu digo atender de uma forma real. Nós estamos vivendo em uma condição psicológica onde a condição do pensamento, como colocamos agora há pouco, no início da fala, ele tem dado formação a uma estrutura psicofísica em cada um de nós. É a estrutura da autoimagem. O pensamento construiu uma imagem sobre quem nós somos. Essa imagem está também se identificando com o próprio corpo. Nós acreditamos que somos esse corpo e que temos essa mente. Essa é uma ideia, é uma sugestão. Essa é uma imagem construída pelo pensamento dentro de cada um de nós. Portanto, você é a autoimagem. É isso que o pensamento tem nos garantido.
mas estamos diante de algo falso, de algo que, enquanto não for estudado, averiguado, investigado, continuaremos mantendo essa ilusão. A ilusão desse mim, a ilusão dessa pessoa. O que temos aqui é a oportunidade de irmos além do ego, de irmos além do eu. O que representa ir além do pensamento. Nós precisamos da presença da compreensão. Quando há compreensão da vida, quando há compreensão de nós mesmos, esta mente, onde está presente esse intelecto, é uma mente nova, é uma mente livre. Esse intelecto está livre de todo esse peso de padrão de comportamento, de condicionamento mental, de condicionamento psicológico. Isso nos liberta por completo de todo esse peso de continuidade, de uma mente que está dentro desta separação, desta ilusória divisão entre ela e a vida, entre ela e Deus. Entre ela e essa realidade que trazemos, sendo a verdade real sobre quem nós somos. Você, em seu natural estado de ser, é diferente da pessoa que, na verdade, você é. A verdade sobre nós mesmos tem que ser investigada. É quando temos o descarte desta autoimagem. É quando temos o descarte desta construção estabelecida pelo pensamento em nós, que temos a verdade sobre o que é o pensar, sobre o real pensar, sobre o real sentir, sobre o real viver. Portanto, nós temos que investigar o que é o pensamento para uma compreensão da verdade do que é o pensar. Nós não temos investigado nada disso. Nós temos levado nossas vidas de uma forma superficial. Essa superficialidade de vida nos coloca em uma condição onde, quando você olha para o ser humano, aquilo que está presente em nós como seres humanos não é a verdade de nossa real natureza, é a verdade da pessoa que o pensamento construiu. O resultado disso são os problemas, são os conflitos, toda forma de desordem e confusão entre nós. Porque somos criaturas infelizes, sobrecarregadas de condições psíquicas de infelicidade. O estresse está presente, a ansiedade está presente, medo, as diversas formas de temores, é algo presente em cada um de nós. A dor da solidão, o tédio, a depressão. Apesar de todas as conquistas que temos e realizações que já alcançamos, nós continuamos presos nesta teia de ignorância. A presença da ignorância é a condição de uma artificial vida que se assenta na ilusão.
Não sabemos a verdade sobre nós mesmos. Não conhecemos a vida. Assim, não temos esse constatar da realidade divina. Não temos essa descoberta da verdade sobre Deus. Na verdade, ficamos presos a modelos de crenças que nos foram ensinadas sobre Deus, sobre a vida. Podemos filosoficamente ter teorias, ser hábeis em falar, em discutir esses assuntos de um ponto de vista teológico ou filosófico, ou místico, ou esotérico, mas ficamos no campo das ideias, ou mesmo das experiências. Mas o que são essas ideias? O que são essas experiências? Isso também é parte desse acervo de condicionamento intelectual. Tudo isso faz parte desse intelecto condicionado. Isso não resolve coisa alguma. Precisamos descobrir a verdade da vida. A verdade da vida se revela na compreensão e não no entendimento, e não na análise intelectual, e não na especulação teórica, ou crenças, ou conceitos. É necessário compreender isso, não teoricamente, não verbalmente, mas vivencialmente. Viver a verdade de sua real natureza, daquilo que é você em seu ser, é ter ciência da realidade divina, é ter ciência da realidade de Deus. É quando o nosso contato com o outro, é quando o nosso contato com a vida não é mais o contato de alguém. Esse contato é a presença da comunhão, é a verdade em expressão, porque não existe mais uma separação entre você e ele ou ela. Isso requer o fim para esta autoimagem, o fim para esse você que o pensamento construiu. Nós precisamos nos aproximar desse instante, livres do passado, o que representa um encontro com esse momento, o fim para o que já foi. Portanto, o contato com esse instante é o contato com a vida. Quando acolhemos a verdade sobre o fim do passado, sobre a morte para as nossas escolhas, predileções, desejos e também medos, expectativas, crenças e descrenças. É quando esse intelecto passivo desapareceu. É quando esse intelecto mecânico, condicionado, que se move a partir dessa estrutura, que é a estrutura do passado, não está. Essa é a morte para o sentido egóico, é a morte para o sentido do eu. Aquilo que é a ciência divina, aquilo que é a ciência de Deus, se revela nesse instante, quando conhecemos a verdade sobre nós mesmos. Quando há o descarte da ilusão da pessoa, porque ela desapareceu,
Porque não existe mais o sentido de alguém presente, impondo à vida seus conceitos, suas teorias, suas posições, suas crenças. Portanto, esse encontro que nós temos aqui é para investigar essa questão da verdade sobre quem nós somos. A visão desta verdade sobre quem nós somos é a morte para essa ilusão. É a morte para essa continuidade do passado, nesse formato do pensamento. Portanto, essa alta sensibilidade, essa inteligência, nesse intelecto novo, é a ausência do pensamento. Uma resposta dada a esse momento que não vem do passado é uma resposta em linha com o próprio movimento da vida, com o próprio fluir da vida. Isso não vem do eu, não vem do ego, não vem desta autoimagem. Nós estamos constantemente sendo feridos, magoados e ficando ofendidos nessa relação com o outro, com a vida, com as situações, porque estamos vivendo dentro dessa condição, desse intelecto passivo, condicionado, preso a esse modelo da autoimagem. O descarte desta autoimagem é o descarte desse intelecto passivo, desta condição de pensamento, de resposta que vem da memória. Então, lidar com esse instante é lidar com esse momento livre desse mim. Podemos atender a vida aqui e agora, nesta real inteligência, nesta verdadeira consciência, que é a consciência livre do ego, livre do passado. Portanto, não mais ser ferido, magoado ou ofendido. E, portanto, viver a vida livre de estresse, ansiedade, medo, todo esse desespero que o pensamento tem estabelecido em nós como regra, como padrão, como modelo de vida. Você nasceu para a visão da realidade divina. Você nasceu para realizar Deus. Essa é a verdade sobre você, em sua natureza real. Não é a verdade sobre você nesse intelecto condicionado. É o descarte desse intelecto condicionado. A presença desta vida, desta real vida, que é a vida divina. Portanto, todo o nosso trabalho juntos aqui consiste nesta aproximação, nesta visão, nesse olhar direto para esse instante, sem o passado, sem esta autoimagem, sem esse você. Portanto, a forma real de aproximação da vida é a aproximação dos fatos, sem o pensador, sem o pensamento, sem esse mim. Então, essa é a presença da verdade, que é a verdade de Deus, livre do sofrimento, livre da confusão, livre dos problemas. Portanto, esse é o nosso trabalho aqui juntos, nos finais de semana. São 2 dias, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui um comentário, sim, isso faz sentido, ok? Então, valeu pelo encontro
e até a próxima. Pode soar estranho você ouvir isso, mas você não é outra coisa a não ser um pensamento. Quando você usa o pronome eu, você está se referindo exatamente a quê? A uma ideia, a um quadro mental. Isso é esse você. O que é um quadro mental? O que é uma ideia? É a presença do pensamento.